Opa, Young Digital Warriors e Smart Money Makers. Olha, um tema comum entre as duas galeras, né? Tanto o pessoal que está aprendendo lá a fazer as operações no mercado financeiro, quanto os jovens, adolescentes e os adultos também que estão lá no programa dos Digital Warriors, né? Então, se você não sabe aonde você está e para onde você vai, é muito provável que você se perca no meio do caminho, né? Porque não tem como. No processo de aprendizado também é assim, né? E muitas vezes vocês não sabem que nesse meio do caminho tem aí um momento que é muito crítico mesmo. E o que é que nós temos que dar foco em cada uma dessas etapas, né? São 5, 6 etapas que nós vamos ter que passar na fase ou pelo processo de aprendizado, né? E algumas pessoas avançam mais rápido, outras menos rápido, e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí. Essa é uma matéria básica, né? Para vocês entenderem algumas coisas aí, normalmente as pessoas não explicam para vocês, né? Então vamos lá. 5 fases do aprendizado, né? As 5 fases do aprendizado são um modelo amplamente utilizado para descrever o desenvolvimento de competências. Desde o momento em que o indivíduo não tem consciência de sua falta de habilidade até o ponto em que ele executa uma tarefa com maestria, sem esforço consciente. Depois eu vou dizer para vocês que vocês vão perceber que existe uma série de tarefas que a gente executa de forma inconsciente, né? Vamos explorar cada uma delas, né? Vamos lá, legal, man. Olha, bonitinha essa imagem, até eu gostei. Até eu gostei, foi eu que fiz e eu gostei. São 5 fases, mas tem aqui 2 fases que são importantíssimas, né? E o que muitas vezes acontece aqui, olha, eu recebo bastante gente aqui, eu já falei isso para vocês. E na maior parte das vezes, aí uns 80% das vezes, as pessoas estão aqui na fase 1. Nem sabem o que não sabem. Rapaz, é muito triste isso aqui. Porque quando a pessoa nem sabe o que não sabe, é muito fácil de enganá-la, né? E é por isso que muita gente cai na falácia dos gurus da internet, do Instagram, da onde quer que seja, né? Porque elas nem sabem o que é que elas não sabem, então qualquer coisa que apresente para elas é algo muito bom, né? Então aí é que tá o problema, né? Porque elas não sabem avaliar se aquilo é muito pouco, se aquilo é certo ou errado, se aquilo é... o que aquilo é, né? Então, um momento muito crítico, né? E aqui nós chamamos de incompetência inconsciente. Você nem sabe o que é que você não sabe. Perigosíssima, né? Eu estive aqui algumas vezes e a gente sempre se encontra aqui. Por quê? Porque vai ter muitos momentos em que você começa a aprender algo novo e esse algo novo você subestima, porque você não tem noção na realidade tudo o que te espera, né? À medida que você começa a ir estudando, à medida que você começa a ir se aprofundando, chega a fase 2. Oh, meu Deus, essa fase é triste demais. Porque aí é quando a gente se dá conta do tamanho da quantidade de coisas que a gente não sabe e que se a gente quiser ter um certo sucesso naquela coisa que a gente está começando a estudar, nós temos que ralar, como diz o povo aí, né? Nós temos que dar pressão. Então essa é uma fase em que muita gente desiste. Ele diz, meu pai, não vou conseguir, é muito difícil. Ai, meu Deus, eu não tenho mais cabeça para isso, isso não entra na minha cabeça. É a fase do mimimi. É a fase em que todo mundo que começa a arrumar desculpa para não dizer que desistiu, que voltou para trás e tudo mais, né? Então, vai pensando, já vai mentalizando aí na sua cabeça mais ou menos em que fase você está, né? Talvez muitos de vocês nem chegaram aqui na fase 2 ainda, né? Nos programas Young Digital Warriors, nem na Smart Money Makers, né? E aí vem a fase 3.
Fase 3 não, é um momento de tomar decisão, é um momento que você tem que explodir, como diz a história, né? Eu sei falar explodir, mas eu gosto de falar explodir, que é para vocês prestarem atenção. Aqui é o momento em que você vai ter que romper, vai ter que detonar algumas coisas que não devem fazer mais parte da sua vida, né? Então é importante você ter aí em mente essas coisas. Na fase 3, nós já temos o conhecimento, ou seja, a gente começa a absorver, né, aquilo que é necessário. Mas nem sei por que eu estou dando todo esse exemplo para vocês, porque já a gente vai ver mais à frente aqui um pouquinho mais de detalhe essas coisas todas, né? Aqui começa a ficar legal a fase 3. A fase 4 é aquela fase que todo mundo quer ter, né? Botar o óculosinho na cara, né? Como diz a história, o óculosinho no rosto, né? E dizer que assim, eu sou fera, né? Mas tem uma outra fase que é muito top, é a fase do uou! Essa é muito top, né? E aí é a fase onde o dinheiro vem de verdade em qualquer coisa que você faça, né? Então, bora mais para frente um pouquinho. Vamos falar da incompetência inconsciente, né? Nessa fase de incompetência inconsciente, o indivíduo não tem nem consciência da própria falta de habilidade ou conhecimento em uma determinada área, né? Acontece muito com as crianças, né? Muitos jovens que não têm experiência nenhuma, nem experiência de conhecimento, nem experiência de vivência de situações, né? Então acontece muito, né? Aqui a pessoa não sabe nem o que não sabe. Isso pode ser visto como um ponto cego do aprendizado, onde o indivíduo sequer reconhece que existe algo que ele deveria ou poderia aprender. Em muitas situações, essa fase pode gerar uma falsa sensação de confiança. Se você não conhece o perigo, amigão, você só se joga, né? Esse é o problema, né? Uma vez que o indivíduo não reconhece as dificuldades ou complexidades envolvidas na atividade. Então, um exemplo aqui bem simples, né? Uma pessoa que nunca dirigiu pode não estar ciente de quão complexo é o ato de conduzir um veículo. Rapaz, olha só como é que são as coisas, né? Esses dias eu vi, aliás, esses dias não, ontem minha esposa estava me falando que uma criança de 8 anos de idade pegou um carro, dirigiu da casa dela até uma loja que lá nos Estados Unidos chama DJ Maxx, né? E aqui na Inglaterra tem a TK Maxx, lá tem a DJ Maxx, né? E aí, depois de não sei quanto tempo, a criança foi de carro, dirigindo, entrou na loja, comprou um monte de coisa, quando estava saindo foi que pegaram ela. Mas o que eu entendi dessa situação, né? Vou ver se tem essa reportagem aí, se tiver eu boto o link aqui na descrição desse vídeo, né? O que acontece? Essa criança nem sabia que não sabia, ou seja, ela simplesmente foi lá, pegou o carro e saiu acelerando e fez. Ou seja, ela não tem noção nem do perigo que ela correu e tudo mais, ela simplesmente foi tomada por uma falsa segurança de não saber nem que não sabia dirigir, né? Então, é um momento extremamente complexo, principalmente para os adultos, né? Em muitas situações, essa fase pode gerar uma falsa sensação de confiança, que foi o que aconteceu com a menininha lá, né? Uma vez que o indivíduo não reconhece as dificuldades ou complexidades envolvidas na atividade. Então, mais uma vez, você nem sabe, né, o que é que te espera, né? Então, a fase 2, vixe, olha a nuvem de fumaça preta que envolve aqui os cidadãos, né? Incompetência consciente. Oh, meu pai do céu, é muito triste essa fase, né? Na fase 2, chamada incompetência consciente, é quando o indivíduo se torna consciente da sua falta de habilidade. Nessa etapa, ele reconhece que não tem a competência necessária para realizar a tarefa, e isso pode gerar uma sensação de frustração. Aquele negócio lá, né? Ai, eu não sei, é difícil, não vou conseguir, não entra na minha cabeça. Ai, eu nunca gostei, desde criança que eu não gosto desse negócio e não sei o que, parará. É a hora de procurar desculpas, né? Para
justificar a desistência, porque na maior parte das vezes as pessoas desistem aqui, né? Entretanto, é o primeiro passo para o aprendizado, pois o reconhecimento da própria limitação é o que motiva a busca de conhecimento ou treinamento. Bom, tem gente que reconhece e diz: eu não sei, mas eu vou saber. Se alguém um dia soube, se alguém um dia desenvolveu, se alguém um dia conseguiu, eu também posso conseguir. Mas tem gente que diz o seguinte: eu desisto, não nasci para isso, esse negócio não é para mim, lá. Bom, escolhe aí de que lado você vai querer ficar, viu? Bota aí no comentário de que lado aí você vai ficar, né? Do que diz o seguinte: eu não sei, mas eu vou saber. Ou daquele que simplesmente diz: não sei, tenho até raiva de quem sabe. Tem essa gente também, né? Então, um exemplo, o aprendizado do motorista. O aprendiz de motorista percebe que não tem coordenação suficiente para manusear o volante, o acelerador e o freio simultaneamente. É bem um exemplo bem legal, né? Porque eu estive, inclusive, envolvido numa situação como essa. Já eu conto para você que eu acho que é na próxima etapa, né? Não na outra ainda, né? Então vem a fase 3. É a fase que você tem que explodir aí, Mengo. É explodir. Tem que explodir com tudo aí. Vai ter que tomar decisões, né? E para tomar decisões, você vai ter que romper. Romper com algumas coisas, né? Ou com algumas pessoas, quem sabe. Nessa fase, é preciso tomar uma decisão. Não é uma fase, na verdade, é um momento, né? Ou até várias decisões, né? Romper com antigos hábitos, dizer o seguinte: esse hábito não me cabe mais, porque para onde eu estou indo, esse hábito não vai me levar até lá. O conhecimento novo que eu quero adquirir não é compatível com esse hábito que eu tenho, né? Ou com esse círculo que eu estou, ou com essas pessoas em que eu estou envolvido. Então você vai ter que tomar decisões, né? Romper com antigos hábitos e adquirir outros mais saudáveis para a jornada que está prestes a percorrer é mandatório. Miguel, se você está querendo emagrecer, não adianta você ficar passando toda hora na frente toda hora na frente do restaurante, né? Se você está querendo juntar dinheiro, não adianta toda hora você estar passando na frente daquela loja que tem aquele negócio que você quer comprar. Então, tem que tomar algumas decisões, né? Você está querendo estudar por concurso ou para ser trader, qualquer coisa dessa, não adianta você ficar com os amigos que querem saber só da balada. Não adianta, não tem como, né? Nesse momento é necessário abandonar determinados comportamentos e até determinados círculos de amizade que não contribuirão para a obtenção do resultado no futuro. Então, não tem problema nenhum. Não estamos dizendo que as pessoas são ruins. Não estamos dizendo que as pessoas não devem estar na sua vida, você tem que romper relacionamentos. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que para você chegar lá, você vai ter que dar um tempo nessas pessoas, ou nesses lugares, ou nessas situações, ou nesses comportamentos. Dá um tempo até você conquistar aquilo e aí você vai decidir se vale a pena voltar e resgatar essas pessoas, né, e mostrar o benefício que você teve nessa jornada, ou se simplesmente você vai ver que não fazia sentido estar onde você estava, né? Longas horas de estudo serão necessárias e o poder de dizer não, não, e 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 não, por um monte de coisa e um monte de gente, você vai ter que exercitar, né? E terá que ser desenvolvido em prol de algo maior. Então você tem uma escolha: dizer sim para tudo e abandonar e dizer não para o seu futuro, ou dizer não para tudo e dizer o seguinte: é sim para o futuro que eu quero chegar, o lugar que eu quero chegar. Tá bom, vamos logo, acelera aí, Rodolfo. Competência consciente. Nessa fase de competência consciente, o indivíduo já adquiriu as habilidades necessárias, mas ainda precisa de muito esforço e concentração para aplicá-las corretamente. O indivíduo sabe o que precisa ser feito, mas ainda exige uma atenção cuidadosa para executar a tarefa. Esta é a fase em que o treinamento intenso e a prática deliberada são mais importantes, pois o cérebro está formando as conexões
necessárias para que a habilidade se torne mais automática. Exemplo, um motorista recém-habilitado. Não vou dar exemplo nenhum, vou falar de mim. O ano passado eu fui tirar minha drive license aqui no Reino Unido. Olha, eu dirijo desde os 17 anos de idade, 17, 18... 18 anos de idade, que foi quando eu tirei minha habilitação, né? Minha drive license lá no Brasil. De 18 para 48, 47 que eu tenho, são 30 anos. 29 anos, né? Para ser mais exato. 29 anos dirigindo. Mas o ano passado eu fui tirar minha drive license aqui e eu me dei conta que eu não sabia dirigir aqui. Meu pai do céu, foram 10 aulas de prática, dirigindo, e eu ainda me sentia inseguro. Tinha hora que eu tinha que olhar para a marcha, para passar a marcha. Tinha hora que eu tinha que olhar para o pedal, se eu estava apertando o pedal certo, do freio, da embreagem, do acelerador. Tinha hora, o costume de dirigir no Brasil, tinha hora que eu ia passar a marcha na porta do carro. Ei, rapaz, a marcha aqui na Inglaterra é do outro lado. Então foi um momento difícil para mim, não é brincadeira, me custava muita energia para dirigir. Hoje já está mais tranquilo, né? Apesar de eu dirigir muito, muito pouco aqui no Reino Unido, então, mas agora já está um pouco mais tranquilo. Quando eu saio de carro assim já é mais natural, né? Porque agora eu estou chegando na próxima etapa, né? Que é a etapa 4, que é a competência inconsciente. Que é quando é a fase em que o indivíduo domina a habilidade a ponto de realizá-la automaticamente, sem precisar pensar muito sobre o processo, né? A prática foi internalizada e a pessoa pode executar a tarefa com facilidade e precisão. Nessa etapa, a competência foi tão bem absorvida que a ação se torna uma segunda natureza, ou seja, já é secundário, né? Exemplo. O motorista experiente pode dirigir longas distâncias enquanto conversa com os passageiros ou ouve música, sem precisar se concentrar intensamente nos aspectos técnicos da condução, né? Tem gente aí que já dirige até assistindo filme, né? Rapaz, tem gente aí que até dirige fazendo trade. Eu fiquei sabendo, né? Não sei quem é, não. Mas já me disseram, eu vi um boato desse aí, né? Mas é assim mesmo, né? E aí vem a maestria, fase 5, né? Que é a competência reflexiva. Embora não seja mencionado em todos os modelos, alguns acrescentam uma quinta fase, que pode ser chamada de maestria ou competência reflexiva. Nessa fase, o indivíduo apenas não realiza a tarefa de forma automática, mas também desenvolve a capacidade de refletir criticamente sobre a própria performance e melhorá-la continuamente. Isso envolve um nível profundo de expertise, onde o indivíduo pode adaptar suas habilidades a novas situações e até ensinar outros com facilidade. Um motorista de corrida profissional não só dirige de forma inconsciente, mas também analisa constantemente sua performance para otimizar cada curva e movimento. Quer ver aqui? Vamos falar no âmbito dos Young Digital Warriors? Tem uma tarefa que eu vou ensinar para vocês que é edição de vídeo. Ou eu ou outro professor aí, né? Edição de vídeo. E aí o que é que acontece? As aulas da Smart Money Maker são aulas longas, 8, 10, 12, 14 horas até. E muitas vezes eu demorava outras 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, às vezes 24 horas para conseguir editar essas aulas. Hoje eu já edito nessas aulas em tempo de edição, sei lá, 12 horas de aula, eu já consigo editar em 3, 4 horas. O único problema é que eu consigo fazer o processo muito rápido. O computador é que não. Porque depois disso tem que fazer todos os outros processos de renderização, depois de compactação, depois de upload, depois de um monte de outras coisas, né? Então aí depende bastante do poder computacional dos computadores, né? E não mais de mim. Agora eu já zerei o game. Zerei não, ainda posso melhorar. Sempre vou poder melhorar e eu sempre vou fazer isso. Agora, qualquer dia desse aí, quando vocês verem o bombeiro passando aí perto da casa de vocês, você já pode ficar de olhando na janela aí, que pode ser que ele tenha vindo apagar o fogo aqui no meu computador que explodiu, viu? Rapaz, eu tô botando pressão neles, hein? Mas isso é a fase 5. E a gente pode estar, uma coisa interessante é que nós podemos estar
na fase 1 em um determinado tema e podemos estar na fase 5 em um outro determinado tema. Então, avalie aí, né? Agora, vamos lá. Tanto os Young Digital Warriors quanto os Smart Money Makers, em qual fase você acredita que está aí? Pensa aí com carinho. Deixa aí nos comentários qual é a fase que você está. Se tiver antes da fase 1, ó, não desanima não, man. Não desanima não, porque vai dar certo. Só pula por ela, passa por ela, extermina, explode aquelas coisas que vão te atrapalhar logo ali depois, dá pressão na fase 3, na fase 4 e vai chegar à fase 5. Beleza? Eu tenho um vídeo aí que já tem uns 2 anos que era para gravar e eu não gravei ainda, mas eu vou gravar. O que é que fez o Rodolfo se tornar um Smart Money Makers e um Digital Warrior? Eu vou falar. Deixa para outro vídeo aí. Até a próxima aula, galera. See you guys.